Graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós, amados. Hoje, dia 11 de abril, quem vos fala aqui é o presbítero irmão José, mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas, mensagem que se encontra aí no livro de a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, o que Paulo estava exortando aos irmãos aqui, que estavam temendo, as coisas lá que aconteciam naquela época, amados, Deus, lá no antigo, lá no princípio, da conversação de Deus com o homem, Deus sempre teve um local para habitar. Teve uma tenda, teve lá uma fogueira, onde ele habitou lá quando Moisés estava subindo no monte. Depois teve uma tenda, depois lá do rei Davi com Salomão teve um templo. Então tudo isso era necessário para ir adorar, buscar a Deus. E Deus tinha então sacerdotes, pessoas que faziam aí a expiação, toda a questão de solução de problemas e também aí sacrifícios sobre a expiação de pecados. Mas depois da vinda, da morte e ressurreição de Jesus, não há mais necessidade de um templo de pedra ou de madeira ou uma tenda. Agora nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque quando Jesus foi aos céus, ele disse aos discípulos: vos deixarei como Consolador, o Espírito Santo. Então, toda vez que nós buscamos a Deus, agora nós não precisamos, amados, ir lá numa igreja para falar com o padre, o diretor lá daquela igreja lá, para falar com Deus por nós. Nós mesmos podemos falar com Deus. Existe a igreja, podemos congregar na igreja? Sim, é ótimo para você conhecer os irmãos, para você ter ali uma comunhão com os irmãos, se reunir com os irmãos e sair para evangelizar, para fazer a obra. É para isso que é a igreja hoje. Mas não que você vai encontrar Deus só lá na igreja. Não que você precisa ir na igreja para adorar a Deus. Você adora a Deus em casa. Estou adorando a Deus aqui no meu trabalho, através do smartphone, todos os dias aqui fazendo o meu culto racional a Deus. Então você também pode fazer isso, porque esta mensagem que Paulo deixa lá para os irmãos é para nós hoje também. Lembre-se, você que é cristão, que você é templo do Espírito Santo. Então, se você é templo do Espírito Santo, busque só as coisas santas para a sua vida. Amém? Então, amados, vamos aqui para o nosso devocional para entender um pouquinho mais sobre esta mensagem. A igreja é o espaço sagrado de Deus. Na época em que as histórias do Antigo Testamento ainda estavam sendo vividas, Deus indicou espaços sagrados para o povo encontrá-lo. Primeiro, Deus plantou um jardim, onde o homem falava com Deus do Éden, um lindo espaço no paraíso para suas criações valiosas. Mais tarde, o tabernáculo consistia um espaço móvel no deserto para os israelitas que haviam sido resgatados da escravidão egípcia. E por fim, o templo correspondia a um espaço permanente em Jerusalém para o povo de Israel. Em todos os casos, esses eram locais de adoração especialmente escolhidos, bem como sinais tangíveis da presença de Deus. O Criador de tudo o que existia não podia ficar confinado a um jardim, a uma tenda, ou até mesmo uma construção, que seria aí a igreja de hoje em dia. Mas foi nesses espaços sagrados onde o céu e a terra puderam se sobrepor. Curiosidade: as imagens do jardim estão em todos os detalhes decorativos do tabernáculo e do templo: palmeiras e romãs, lírios dos lagos e flores de amendoeira, leões e bois, cores vibrantes e metais preciosos. Esses desenhos tinham o objetivo de contar para
o início antes da queda. Pelo fato de um Deus santo amar pessoas pecadoras, temos um problema de separação. É por isso que os sacerdotes eram indicados, como eu havia mencionado, como representantes mediadores para as práticas como a adoração, sacrifícios e expiação. E embora tenha dado certo por um tempo, foi apenas uma solução temporária, que durou aí muitos e muitos anos, milhares de anos. Mas quando Jesus apareceu, ele não apenas cumpriu as profecias do Antigo Testamento e os propósitos do templo, mas também preencheu a lacuna que existia. Já não havia necessidade de um templo feito de madeira ou pedra, mas de carne e osso. Não havia mais necessidade de sacrifícios sem fim, porque Jesus, o supremo sumo sacerdote, providenciou o sacrifício supremo. Ele mesmo, finalmente, o Espírito de Deus poderia agora habitar dentro do seu povo, o templo, um templo novo e aperfeiçoado. É por isso que Paulo perguntou aos coríntios: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então, servimos, amados, a um Deus que encontra as pessoas onde elas estiverem, no jardim, no deserto, no templo, em si mesmas. Portanto, se você é um seguidor de Cristo, lembre-se, você é o lugar onde o Espírito Santo agora habita. Você é o vaso no qual ele vive, se move, trabalha e capacita. Você é o lugar onde o céu e a terra se encontram. Amém, amados? Então, aí está nosso resumo sobre esta mensagem maravilhosa, onde muitas pessoas acabam interpretando errado aí a questão das igrejas. Para que existe a igreja, amados? Para você se reunir. A igreja é para ser uma escola, para você aprender, para ir lá aprender na escola e dali da escola então ir lá para fora levar a mensagem, levar o amor, aquilo que o Senhor pediu para nós levarmos. A nossa reflexão aqui, amados, como você pode aplicar esse versículo na sua vida hoje. Então, pedindo a Deus que me ajude a ver as pessoas como Ele as vê, encorajando as pessoas ao meu redor, cuidando de alguém que está passando por algum momento de dificuldade. E temos então a nossa oração. Amados, essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que você possa ter entendido um pouco desta mensagem de hoje, o que significa ser templo do Espírito Santo. É que você não precisa mais de um mediador lá, um homem lá numa casa, numa igreja, para falar com Deus. Você pode buscar a Deus e o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Não quer dizer que não existe a necessidade de ir numa igreja. A igreja existe. Infelizmente, hoje, amados, as igrejas continuam em culto disso, culto daquilo, mas na verdade a igreja é para ser um local de ensinamento, onde todas as pessoas vão lá para aprenderem sobre a palavra de Deus, aprenderem sobre as leis, aprenderem sobre as regras, as boas práticas, e daí então se prepararem para levar a mensagem para as pessoas lá fora. Amém? Então oremos agradecendo a Deus por mais uma mensagem, por mais um dia, que Deus continue abençoando grandiosamente aí a sua vida aí, não importa o que você estiver passando, saiba que Deus está aí do seu lado. Amado, soberano e eterno Deus, por favor, Pai, ajuda-me, Senhor, a amar as pessoas assim como Tu me amas. Substitua, Pai, todo orgulho, amargura, egoísmo ou autojustiça, crítica, por amor, alegria, paz, paciência e bondade. Ensina-me, Senhor, a tratar os outros com gentileza e respeito, para que assim eu possa edificar sua igreja global e não danificá-la, destruí-la. Em teu santo, poderoso e eterno nome, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por mais um dia de trabalho, ó Deus. Poderoso querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo alimento que tens provido aí também na mesa do teu servo, da tua serva. Obrigado pelos filhos, pelos meus familiares, Pai.
Obrigado, poderoso Deus, por todos os nossos amados irmãos em Cristo também, Senhor. Continua, Senhor, usando-os grandiosamente como templo, Senhor, do teu grandioso, do teu amado Espírito. Poderoso Deus, habita, Senhor, dentro do nosso ser, Senhor, e nos limpa, Senhor, nos molda, nos muda de dentro para fora. Porque fora, Senhor, todo mundo conhece a carne imperfeita, essa carne fraca, cheia de pecado, angústia, mágoa, medo, dor. Poderoso Deus, só Tu, Senhor, pode nos limpar de dentro para fora. Só Tu pode nos restaurar, Senhor, e nos preparar, Pai. Através, Senhor, da Tua palavra, que as igrejas hoje, Senhor, possam entender que a igreja hoje é um local para adorarmos, buscarmos, nos ensinarmos, aprendermos, encorajar os outros amados irmãos para levar a mensagem e ajudar e curar as pessoas que estão lá fora. Poderoso querido Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus, e pelo Teu santo e eterno nome, ó Pai. Eu não sei essa pessoa aí, Senhor, o que ela estiver passando. Estamos aqui, continuamos em oração aqui pela irmã Irene, que pediu oração para poder dormir, e também por toda a sua família. Poderoso Deus, continua fazendo a obra aí, Senhor, na vida, Senhor, da Tua serva, na família da Tua serva, ó Pai. Tu sabes, Senhor, o quanto ela vem orado, o quanto ela vem Te buscado, Senhor, o quanto ela tem passado aí, Senhor, por essa tribulação, e precisa então, Senhor, que seja feita essa obra na vida dela, Pai, para que ela possa, Senhor, ter o descanso. Porque vivemos, Senhor, às vezes muitas horas acordados e poucas horas para descansar. Pai eterno, muito obrigado, ó Pai, porque eu sei, Senhor, que Tu já estás fazendo a obra, Senhor, na vida do Teu povo. E outras pessoas, Pai, pelo mundo todo, Pai, que estão aí passando por necessidade, sofrendo, ó Pai, sofrendo humilhação, morrendo, Senhor, por amor do Teu nome, Pai. Continua, Senhor, que a Tua mensagem continue, perdure para todo o canto do mundo. Porque sabemos, Senhor, que a Tua vinda está próxima. Muito obrigado, ó Pai, por esta mensagem, muito obrigado por esta palavra, obrigado, ó poderoso Deus, pela Tua grandiosa paz, misericórdia e amor. Que também continuamos, Senhor, continuamos a ter o amor pelas outras pessoas, a amar as outras pessoas como Tu nos ama. Muito obrigado por tudo, ó Pai, eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, então, essa foi a nossa mensagem de hoje, esse foi o nosso ensinamento de hoje, a nossa escola bíblica dominical, o nosso culto racional aqui e também a nossa oração de agradecimento a Deus. E também colocamos aqui já, Deus conhece o meu e o teu coração, não precisamos estar falando sempre os problemas que passamos, o que estamos enfrentando, porque Deus já sabe. Então, estamos sempre aqui orando pelas outras pessoas, pelos enfermos, pelas pessoas necessitadas. Amém? Fiquem todos com Deus, amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Um ótimo e abençoado final de semana. E eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.